Carregar pela sala atordoada. Você me disse que era dono de tudo. Você disse que ela ficaria sem nada. Daniel, ainda cambaleando, virou para ela, a expressão implorando. Tori, eu não sabia. Não me venha com Tori. Ela cuspiu, a voz pingando desgosto. Você não é nada. Você não tem nada. Sem olhar para trás, ela agarrou a bolsa de grife do banco. Virou e marchou em direção à saída, os saltos batendo uma staccato raivosa no chão de mármore. Empurrou o caminho passando por um repórter tentando fazer uma pergunta e explodiu pelas portas da sala, batendo-as atrás dela. A performance tinha acabado. A atriz estrela tinha saído no momento em que percebeu que o protagonista não ia ser pago. O espetáculo da saída dela pareceu finalmente quebrar o estado catatônico de Daniel. O espanto nos olhos foi substituído por uma raiva terrível e consumidora. Esse era o pesadelo definitivo dele. Humilhação pública, a perda do controle. Tudo estava sendo tirado dele. A cabeça dele virou para Jéssica, e o olhar nos olhos era de pura malícia não adulterada. Ele via ela não como a mãe do filho dele ou a mulher que uma vez prometeu amar, mas como a arquiteta da ruína dele. Você, ele rosnou, a palavra um dardo venenoso. Você fez isso, sua. Você desenterrou tudo isso para me destruir. Ele investiu para frente, as mãos estendidas como se fosse agarrá-la, atacá-la fisicamente. Instantaneamente, 2 oficiais de justiça corpulentos que vinham observando a cena se desenrolar se moveram, interceptando ele. Cada um agarrou um braço, os apertos como morsa de ferro. Chega, Sr. Collins, um deles disse, a voz um rosnado baixo. Daniel lutou contra eles, o terno caro amassando, o rosto contorcido numa máscara de fúria. Tira suas mãos de mim. Você sabe quem eu sou. A pergunta, uma vez uma ameaça, agora era apenas patética. A sala inteira sabia a resposta. Ninguém. Sr. Collins, se não se compuser, vou mandá-lo preso por desacato, e vai passar a noite numa cela para pensar sobre suas ações, a juíza Atwood avisou, a voz glacial. Sua explosão aqui na frente da sua esposa grávida e distanciada foi notada pelo tribunal. A luta pareceu drenar de Daniel de uma vez. Ele ficou mole no aperto dos oficiais, os ombros caindo em derrota total. Eles o escoltaram de volta para a cadeira, onde ele desabou, enterrando o rosto nas mãos. O grande Daniel Collins, CEO e titã da indústria, estava chorando como uma criança quebrada. A juíza Atwood examinou os destroços da vida do homem com um olhar severo e inabalável. Olhou para a mesa de advogado abandonada, a cadeira vazia na galeria onde a amante tinha estado, e a casca de um homem que tinha acabado de perder tudo. Então os olhos dela pousaram em Jéssica. Pela primeira vez, Jéssica viu algo além de imparcialidade judicial na expressão da juíza. Era um olhar de profundo entendimento de mulher para mulher, e talvez um respeito quieto e metálico. Bem, doutora Shen, a juíza Atwood disse, a voz retornando à cadência formal, embora o subtom fosse inconfundível. Parece que a paisagem financeira inteira deste caso mudou fundamentalmente. O assunto dos bens conjugais parece ser muito mais complexo do que pensamos inicialmente. Olivia Shen deu um sorriso pequeno e sombrio. De fato, excelência. De fato. O desmoronamento de Daniel Collins foi rápido e total. O fundo fiduciário de herança da família Collins processou ele por fraude. O conselho de Collins e filho demitiu ele, citando dano reputacional catastrófico. E a mídia transformou ele num conto de advertência de ganância e engano em toda a cidade. Despojado do nome, da fortuna e do poder, o homem que uma vez comandou salas de reunião se tornou um pária social, enterrado sob uma montanha de dívida legal. O acordo de divórcio foi uma reversão impressionante de fortuna. Os 45 milhões de reais que Daniel tinha tentado esconder com Vitória foram concedidos inteiramente a Jéssica. Ela também ficou com a casa conjugal livre e desimpedida. Daniel ficou sem nada além de pagamentos de pensão alimentícia ordenados pelo tribunal pro filho que tinha tentado renegar, um lembrete mensal permanente da falha definitiva dele. Alguns meses depois, Jéssica deu à luz um menino saudável que nomeou Andrew. Ele era um novo começo, uma tábua rasa. Vendeu a casa de vidro fria cheia de fantasmas, e com uma porção do acordo, comprou um pedaço de terra varrido pelo vento com vista pro oceano. Ali ela fez o que sempre foi destinada a fazer, construiu. Fundou o próprio pequeno escritório de arquitetura bem-sucedido, nomeando Collins e Filho. Uma reclamação quieta do nome agora imbuído com honestidade e a própria força conquistada a duras penas. O primeiro projeto foi a própria casa, uma estrutura quente de madeira e pedra projetada não para impressionar, mas para nutrir.
Olhando as ondas constantes do oceano da casa que tinha criado, segurando o filho por quem tinha lutado, Jéssica sentiu uma paz profunda. Tinha sido testada da maneira mais brutal, a vida demolida por um homem vivendo uma mentira. Mas das ruínas, tinha emergido não como vítima, mas como arquiteta, construindo uma vida nova na única fundação que realmente importava: a verdade. Agora, vamos pausar aqui por um segundo. Porque essa história não é apenas sobre vingança ou justiça no tribunal. É sobre algo muito mais poderoso. É sobre uma mulher que recusou ser apagada. Que recusou deixar a narrativa dela ser reescrita por alguém que a traiu da pior forma possível. Pensa nisso. Daniel tinha tudo planejado. Congelou as contas dela. Cortou o acesso ao dinheiro. Difamou o nome dela publicamente. Tentou fazer parecer que ela era infiel, a mentirosa, a pessoa quebrada. E por um momento, quase funcionou. Ela desmaiou naquela sala. O peso de tudo isso quase esmagou ela completamente. Mas aqui tá a coisa sobre pessoas como Jéssica. Sobre pessoas que são empurradas até o limite absoluto. Elas ou quebram completamente ou descobrem uma força que nem sabiam que existia. E Jéssica? Ela encontrou o aço dentro dela. A ligação com Eleanor foi o ponto de virada. Aquelas palavras sussurradas no funeral: a fundação desta casa é construída sobre uma mentira, tinham sido uma semente plantada há anos atrás. E quando Jéssica precisou desesperadamente de uma arma, de qualquer coisa para combater o arsenal dele, ela lembrou. É isso que torna essa história tão incrível. Não foi sorte. Não foi acidente. Foi uma mulher usando a própria inteligência, a própria memória, as próprias conexões que tinha feito durante 8 anos de casamento para expor a verdade. Ela prestou atenção. Lembrou dos detalhes. E quando a hora chegou, usou cada pedaço de informação que tinha. Michael Finn, o contador forense, seguiu o dinheiro. E encontrou exatamente o que esperavam: milhões desviados para a Vitória. Mas mesmo isso não seria suficiente. Homens ricos escondem dinheiro o tempo todo em divórcios. É nojento, mas é comum. O que não é comum? Descobrir que o homem no topo de um império de 600 milhões de reais não tem direito legal a um único centavo dele. Pensa na ironia disso tudo. Daniel construiu toda a identidade dele em ser o filho de Arthur Collins. O herdeiro. O príncipe. O homem destinado a liderar o império. E tudo isso era baseado numa mentira que o próprio Arthur tinha orquestrado décadas atrás. Arthur era estéril. Não podia ter filhos. Mas o ego dele, o orgulho dele, a necessidade dele de ter um filho em Collins e Filho era tão forte que ele forçou Eleanor a passar por inseminação artificial com um doador anônimo. Tratou a criação de um herdeiro como uma transação comercial. E Eleanor, jovem e apavorada, não teve escolha a não ser obedecer. Daniel nunca soube. Cresceu adorando um fantasma, venerando a memória de um homem que não era realmente o pai dele. E a tragédia é que ele se tornou exatamente como Arthur de qualquer jeito. A crueldade, a manipulação, a necessidade obsessiva de controlar tudo e todos ao redor. A natureza versus criação. Nesse caso, a criação venceu de forma devastadora. E Vitória? Deixa eu falar sobre Vitória por um minuto. Porque ela representa algo que vemos o tempo todo. A pessoa que acha que pode entrar na vida de alguém, pegar os pedaços e sair com o prêmio. Ela não amava Daniel. Vamos ser honestos sobre isso. Ela amava o que ele representava. O dinheiro, o status, o poder, o estilo de vida. Aquele sorriso arrogante na sala de audiência. Não era amor. Era vitória antecipada. Era ela sentada ali pensando: consegui. Roubei o marido dela, vou pegar o dinheiro dela, e ela vai ficar com nada além de um bebê e vergonha. Ela estava saboreando isso. A destruição pública de outra mulher era entretenimento para ela. Mas no exato segundo em que percebeu que o dinheiro tinha evaporado, que Daniel não era o herdeiro bilionário, mas um fraudador sem um centavo, ela saiu voando daquela sala tão rápido que os saltos dela mal tocaram o chão. Sem olhar para trás. Sem lealdade. Sem vamos passar por isso juntos. Apenas fúria pura que o investimento dela tinha desmoronado. Você não é nada. Você não tem nada. Essas foram as palavras dela para ele. E cara, a poesia disso. Porque essas eram exatamente as palavras que Daniel estava tentando fazer Jéssica acreditar sobre ela mesma. Ele queria que ela se sentisse sem valor, sem dinheiro, sem opções. E no final, foi ele que ficou com nada. Agora vamos falar sobre a juíza Atwood por um segundo. Porque ela poderia facilmente ter rejeitado a moção de Olivia para a intimação dos registros médicos de Arthur. Poderia ter dito que era irrelevante, uma expedição de pesca, um ultraje à memória de um homem morto. Muitos juízes teriam. Mas ela não fez isso.
Porque ela viu através da jogada de Daniel desde o começo. Ela viu um homem rico usando o sistema judicial como arma contra uma esposa vulnerável e grávida. Ela viu a crueldade disso. E quando Olivia apresentou um argumento brilhante, você fez da linhagem a pedra angular deste caso, então vamos examinar a sua linhagem também, a juíza Atwood concordou. E aquele olhar que ela deu para Jéssica no final? Aquele momento de entendimento de mulher para mulher? Isso foi reconhecimento. Respeito. Uma juíza que tinha visto milhares de casos reconhecendo algo extraordinário. Uma mulher que recusou ser destruída. Tem que pensar no timing de tudo isso também. Jéssica desmaiou na primeira audiência. Ela estava no limite absoluto. Fisicamente, emocionalmente, financeiramente devastada. E teria sido tão fácil desistir naquele momento. Aceitar qualquer acordo que Daniel oferecesse apenas para escapar, para sobreviver mais um mês. Mas ela não fez. E sabe por quê? Por causa daquela ligação com a irmã, Mega. Você não pode apenas se defender. Tem que revidar. Homens como Daniel sempre têm segredos. Às vezes a gente precisa de alguém para acender aquele fogo de novo. Para nos lembrar que somos mais fortes do que pensamos. Que merecemos lutar. Que nossos filhos merecem que lutemos. E Megan fez isso por Jéssica. E os pais dela? Professora aposentada e bibliotecário enviando as economias de aposentadoria para a filha. Isso parte o coração, mas também é lindo. Porque é isso que família faz. Eles aparecem quando tudo parece perdido. Jéssica tinha 34 anos. Arquiteta talentosa que colocou a carreira em espera para apoiar o marido. E ele pagou ela cortando completamente, congelando cada conta, forçando ela a depender dos pais aposentados apenas para comer. Pensa na vergonha disso. Na humilhação. Mas ela transformou essa vergonha em combustível. Usou a raiva dela, a dor dela, como motivação para cavar mais fundo, lutar mais, e recusar ser apagada. E cara, quando aquele segundo envelope foi aberto. Quando a juíza leu 0 correspondências nos 23 marcadores. Você podia sentir a mudança na sala. Até os repórteres pararam de escrever por um segundo, tentando processar o que tinham acabado de ouvir. Porque não era apenas, ele não é o pai biológico. Era. Sua identidade inteira é uma mentira. Seu nome é uma mentira. Sua fortuna é uma mentira. Tudo que você construiu sua vida em torno não existe. Para um homem como Daniel, com o ego do tamanho de um arranha-céu, isso foi aniquilação total. Não apenas financeira. Existencial. Quem ele era se ele não era Daniel Collis, herdeiro do Império Collis? A resposta: ninguém. Um impostor. Uma fraude. Um homem que tinha vivido uma mentira tão completamente que não tinha ideia que era mentira. E a explosão dele? Tentando atacar Jéssica fisicamente. Isso foi a última tentativa patética dele de controle. Porque quando homens como Daniel perdem tudo mais, eles recorrem à violência. A intimidação física. É a ferramenta mais primitiva no arsenal deles. Mas mesmo isso falhou. Os oficiais o pegaram. A juíza o colocou no lugar. E ele desabou, chorando, um CEO poderoso reduzido a uma criança chorona em minutos. Agora vamos falar sobre o depois. Porque muitas pessoas pensam que a história termina na sala do tribunal. A justiça foi servida, créditos sobem, todo mundo vai para casa. Mas a vida real não funciona assim. Jéssica ainda tinha que dar à luz. Ainda tinha que descobrir como reconstruir uma vida inteira. Ainda tinha que processar o trauma de 8 anos de casamento que tinha sido parte mentira, parte manipulação, e finalmente traição pura. Mas ela fez. Vendeu a casa de vidro fria. Aquela casa que deveria ser o símbolo do sucesso deles, mas era realmente apenas uma gaiola dourada. Comprou terra. Vista pro oceano. E construiu algo novo. E o nome da firma? Collins e Filho. Não porque ela queria manter o nome dele. Mas porque ela estava reclamando ele. Transformando algo que representava mentiras e crueldade em algo que representava honestidade e força. O filho dela ia crescer sabendo que o nome Collins não significava o império podre do avô ou a fraude do pai. Significava integridade. Significava a mãe que lutou pelo futuro dele. Essa é a vingança definitiva, né? Não apenas vencer no tribunal, mas prosperar depois. Construir uma vida bonita das cinzas. Criar um filho em amor e honestidade ao invés de manipulação e mentiras. Daniel? Ele perdeu tudo. O fundo fiduciário processou. A empresa demitiu. A mídia o destruiu. Ele ficou enterrado em dívidas legais, forçado a fazer pagamentos mensais de pensão alimentícia pro filho que tentou negar. Cada mês, um lembrete. Cada pagamento, uma cicatriz. E sabe o que é mais louco? Ele fez tudo isso com ele mesmo.
Se ele tivesse apenas sido honesto. Se tivesse apenas admitido o caso, trabalhado num divórcio justo, cuidado do filho, ele provavelmente ainda estaria no comando do império. Ainda teria a fortuna. Ainda teria o nome. Mas o ego dele não deixaria. A arrogância dele não permitiria. Ele tinha que destruir Jéssica completamente. Tinha que fazer ela parecer a vilã. Tinha que negar o próprio filho apenas para evitar pagar pensão alimentícia. E ao fazer isso, ele desencadeou a investigação que revelou a mentira de toda a vida dele. A ganância dele se tornou a queda dele. Tem um provérbio que diz: antes da destruição vem o orgulho, e antes da queda, a arrogância. E cara, se isso não descreve Daniel Collins perfeitamente, não sei o que descreve. Ele estava tão certo que ia ganhar. Tão confiante que Jéssica ia desmoronar. Tão arrogante que achou que podia reescrever a realidade com dinheiro e advogados caros. E aquela arrogância cegou ele completamente para a possibilidade que ela lutaria. Que ela era mais esperta do que ele deu crédito. Que ela tinha aliados que ele não conhecia. Eleanor. A mãe que ele abandonou. A mulher que ele tratou com desdém porque ela era frágil e não conseguia lidar. Ela tinha guardado o segredo por décadas. Poderia ter levado pro túmulo. Mas quando Jéssica ligou, desesperada, lutando pelo filho dela, Eleanor falou. Porque no final, Eleanor viu em Jéssica o que ela mesma poderia ter sido. Uma mulher forte o suficiente para resistir. Para lutar. Para recusar ser vítima da crueldade de um homem Collins. E ao falar, Eleanor finalmente se libertou também. O segredo que tinha carregado por mais de 40 anos não era mais fardo dela. Era verdade. E a verdade tem um jeito de se revelar na hora certa. Então o que a gente aprende com tudo isso? Que lições saem dessa história incrível? Primeiro, nunca subestime alguém que você empurrou até o limite. Porque quando as pessoas não têm mais nada a perder, elas se tornam perigosas. Não violentamente perigosas, mas estrategicamente. Elas param de jogar na defensiva e começam a jogar para ganhar. Segundo, a verdade sempre sai. Pode levar tempo. Pode precisar de escavação. Mas mentiras, especialmente grandes, têm fissuras. E se você olhar com atenção suficiente, encontra essas fissuras. Terceiro, aliados importam. Jéssica não fez isso sozinha. Ela tinha Olivia, a advogada brilhante que pegou o caso pro bono porque acreditou na justiça. Ela tinha Michael, o contador forense que seguiu cada centavo. Ela tinha Megan, a irmã que reavivou o fogo quando estava prestes a apagar. Ela tinha os pais que enviaram as economias da vida. E ela tinha Eleanor, que finalmente falou a verdade. Quarto, integridade não é fraqueza. O mundo às vezes faz parecer que pessoas boas terminam por último. Que você tem que ser implacável e cruel para vencer. Mas Jéssica venceu porque ela foi honesta. Porque ela lutou com a verdade como arma. Não fabricou evidências. Não inventou mentiras. Apenas expôs o que era real. E quinto, você é mais forte do que pensa. Jéssica desmaiou naquela sala. Ela estava quebrada. Mas ela se levantou. E ela lutou. E ela venceu. Não porque era super-humana. Mas porque se recusou a desistir do filho dela. Do futuro dela. De si mesma. E é essa mensagem que espero que vocês levem daqui. Se estão passando por algo impossível agora. Se sentem que as chances estão completamente contra vocês. Se parece que a pessoa que deveria amar vocês está tentando destruí-los. Não desistam. Procurem os aliados. Cavem pela verdade. Usem cada grama de inteligência e força que têm. E lutem. Porque vocês merecem. Seus filhos merecem. E a justiça, justiça de verdade, vale cada gota de suor e lágrima. A história de Jéssica não é apenas sobre divórcio ou DNA ou dinheiro. É sobre resiliência. É sobre coragem. É sobre uma mulher que se recusou a deixar a narrativa dela ser escrita pelo homem que a traiu. E agora? Ela está sentada numa casa linda que ela mesma projetou, olhando pro oceano, segurando o filho por quem lutou, vivendo uma vida construída em honestidade. Enquanto Daniel, ele não é nada. Não tem nada. Exatamente como Vitória disse. Karma, justiça, destino, chama do que quiser. Mas a verdade é que ele colheu exatamente o que plantou. Ele tentou destruir, e foi destruído. Ele tentou tirar tudo, e perdeu tudo. Ele tentou reescrever a realidade, e a realidade o destruiu. E tem uma beleza poética nisso, não tem? Que o homem obcecado com linhagem e sangue e herança descobriu que não tinha nenhuma. Que o homem que fez da paternidade a arma contra Jéssica descobriu que ele mesmo era filho de uma mentira. Às vezes a justiça funciona de jeitos misteriosos. E às vezes,
Apenas às vezes, as pessoas boas realmente vencem. Então, se essa história tocou vocês, se sentiram algo assistindo Jéssica ir do chão da sala do tribunal até proprietária do próprio destino, deixa aquele like. Porque histórias como essa precisam ser contadas. Precisam ser compartilhadas. E se conhecem alguém que está passando pela própria batalha agora, alguém que sente que está afundando e não tem ninguém do lado, compartilha esse vídeo. Deixa eles saberem que não estão sozinhos. Que outras pessoas lutaram batalhas impossíveis e venceram. Que sempre há esperança. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque vamos continuar trazendo histórias reais de pessoas reais enfrentando desafios impossíveis e saindo vitoriosas. Histórias que inspiram. Que dão força. Que mostram que a verdade e a integridade ainda significam algo nesse mundo. E deixa nos comentários o que acharam da decisão da juíza. Vocês acham que Daniel merecia perder tudo? E Vitória, ela mereceu o que teve? Quero ouvir os pensamentos de vocês. Vamos conversar ali embaixo. Porque no final das contas, não somos apenas espectadores dessas histórias. Somos parte de uma comunidade que acredita em justiça, em verdade, e no poder incrível de pessoas comuns enfrentando coisas extraordinárias. Jéssica Collins começou como vítima. Terminou como arquiteta do próprio destino. E se ela conseguiu, contra todas as probabilidades, com todas as cartas empilhadas contra ela? Então você também consegue. Obrigado por assistir. Por estar aqui. Por importar-se com essas histórias de triunfo sobre adversidade. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos trazer outra história inacreditável de coragem, justiça e o poder da verdade. Até a próxima. E lembra, não importa quão escuro pareça, não importa quão impossível pareça, sempre há um caminho. Você só tem que estar disposto a lutar por ele. Um abraço e força sempre. Hark recusou ser apagada. Que recusou deixar a narrativa dela ser reescrita por alguém que a traiu da pior forma possível. Pensa nisso. Daniel tinha tudo planejado. Congelou as contas dela. Cortou o acesso ao dinheiro. Difamou o nome dela publicamente. Tentou fazer parecer que ela era infiel, a mentirosa, a pessoa quebrada. E por um momento, quase funcionou. Ela desmaiou naquela sala. O peso de tudo isso quase esmagou ela completamente. Mas aqui tá a coisa sobre pessoas como Jéssica. Sobre pessoas que são empurradas até o limite absoluto. Elas ou quebram completamente ou descobrem uma força que nem sabiam que existia. E Jéssica? Ela encontrou o aço dentro dela. A ligação com Eleanor foi o ponto de virada. Aquelas palavras sussurradas no funeral. A fundação desta casa é construída sobre uma mentira, tinham sido uma semente plantada há anos atrás. E quando Jéssica precisou desesperadamente de uma arma, de qualquer coisa para combater o arsenal dele, ela lembrou. É isso que torna essa história tão incrível. Não foi sorte. Não foi acidente. Foi uma mulher usando a própria inteligência, a própria memória, as próprias conexões que tinha feito durante 8 anos de casamento para expor a verdade. Ela prestou atenção. Lembrou dos detalhes. E quando a hora chegou, usou cada pedaço de informação que tinha. Michael Finn, o contador forense, seguiu o dinheiro. E encontrou exatamente o que esperavam. Milhões desviados para Vitória. Mas mesmo isso não seria suficiente. Homens ricos escondem dinheiro o tempo todo em divórcios. É nojento, mas é comum. O que não é comum? Descobrir que o homem no topo de um império de 600 milhões de reais não tem direito legal a um único centavo dele. Pensa na ironia disso tudo. Daniel construiu toda a identidade dele em ser o filho de Arthur Collins. O herdeiro. O príncipe. O homem destinado a liderar o império. E tudo isso era baseado numa mentira que o próprio Arthur tinha orquestrado décadas atrás. Arthur era estéril. Não podia ter filhos. Mas o ego dele, o orgulho dele, a necessidade dele de ter um filho em Collins e filho era tão forte que ele forçou Eleanor a passar por inseminação artificial com um doador anônimo. Tratou a criação de um herdeiro como uma transação comercial. E Eleanor, jovem e apavorada, não teve escolha a não ser obedecer. Daniel nunca soube. Cresceu a dor RO YouTube reescrito. Português brasileiro mulher grávida desmaia no tribunal. Amante sorri até juíza ler o teste de DNA duração. 45 minutos, 6.300 6.700 palavras. Imagina a cena. Você grávida de 7 meses, sentada numa sala de audiência fria, enquanto seu marido te acusa de traição na frente de todo mundo. E a amante dele? Tá ali na primeira fileira, sorrindo. Sorrindo. Como se já tivesse ganhado o jogo. Mas espera aí, porque esse sorriso vai sumir mais rápido que água no deserto quando a juíza abrir aquele envelope lacrado. O que tem dentro? Um teste de DNA que não vai apenas revelar quem é o pai do bebê,
mas vai desmontar uma mentira que sustentou um império milionário por décadas inteiras. Fica comigo até o final porque essa reviravolta você não vai acreditar. A sala de audiência número 4 estava com aquele cheiro característico de produto de limpeza misturado com tensão pura. Jessica Collins, grávida de 7 meses, sentia cada fibra daquele vestido de maternidade grudando na pele. Tudo estava amplificado. A dureza insuportável do banco de madeira nas costas, o zumbido irritante das luzes fluorescentes, e principalmente o olhar penetrante do marido dela, Daniel, do outro lado da sala. Ele estava sentado ao lado do advogado dele, um tubarão corporativo de terno de R$ 5.000 chamado Robert Patterson. Daniel parecia a própria imagem da calma e do controle. Queixo erguido, ombros para trás, terno sob medida caindo perfeitamente no corpo atlético. Bonito demais, e usando todo esse charme como arma, oferecendo para a juíza aquela expressão tranquila e razoável que escondia o monstro por baixo. Mas o olhar de Jéssica, mesmo sem querer, era puxado para a primeira fileira da galeria pública. Ali estava Victoria Beaumont. Ela era tudo que Jéssica não era naquele momento: jovem, magra, com cabelo cor de ouro e uma quietude predatória. Vestia um vestido vermelho justo, totalmente inadequado para um tribunal e ao mesmo tempo uma declaração gritante da vitória dela. E ela estava sorrindo. Não era um sorriso largo e alegre, não. Era um sorriso pequeno, afiado, conhecedor, apontado diretamente para Jéssica. Uma torção minúscula e cruel dos lábios pintados. Aquele sorriso dizia: eu tenho ele. Eu tenho o futuro dele. Tô sentada onde você deveria estar, e logo logo vou ter o seu dinheiro também. A advogada de Jéssica, Olivia Shen, sussurrou, a voz dela sendo uma âncora cortante no redemoinho de náusea que Jéssica sentia. Foca. A juíza Atwood tá falando. Jéssica piscou, forçando-se a olhar para a mulher no banco. A juíza Margaret Atwood tinha uns 50 e poucos anos, com olhos inteligentes que não perdiam nada e uma reputação de ser tão rigorosa quanto justa. Ela olhou por cima dos óculos, a expressão impossível de ler. Dr. Patterson, a juíza disse, a voz cortando a tensão. Seu cliente, o Sr. Collins, está contestando a paternidade da criança que ainda não nasceu e por isso está pedindo que todos os bens do casal sejam congelados, aguardando uma auditoria financeira completa sob a suposição de infidelidade conjugal por parte da Sra. Collins. Isso é um resumo correto da sua moção. É sim, Excelência, Patterson disse, levantando-se com suavidade. Meu cliente tem motivos significativos para acreditar que ele não é o pai biológico da criança que a Sra. Collins está carregando. Ele foi um marido fiel e dedicado, e essa revelação tem sido fonte de profundo sofrimento emocional e pessoal. Uma risada amarga e histérica quase escapou da garganta de Jéssica. As palavras eram tão absurdas, tão opostas à realidade do último ano, que ela sentiu uma onda de tontura. Agarrou a beira da mesa, os nós dos dedos ficando brancos. Conseguia sentir o bebê chutar, uma pequena e insistente vibração contra as costelas, como se ele também pudesse sentir a injustiça. E qual é esse motivo significativo, Dr. Patterson? A juíza Atwood perguntou, o tom carregado de ceticismo. O Sr. Collins vai testemunhar que o comportamento da Sra. Collins ficou errático e secreto nos meses que antecederam a suposta concepção. Ela estava distante. Frequentemente fora de casa por períodos inexplicados. Ele está com o coração partido ao concluir que ela deve ter buscado conforto em outro lugar. Era uma aula magistral de difamação, entregue com um tom sombrio e arrependido. Jéssica olhou para Daniel, implorando com os olhos para ele parar com aquilo, para mostrar um pingo da decência que ela um dia acreditou que ele tinha. Ele encontrou o olhar dela por meio segundo, e os olhos dele não estavam nem com raiva nem tristes. Estavam geladamente vazios. Ele era um estranho. Olivia Shen levantou. Excelência, essa é uma acusação infundada e desprezível. Não passa de uma tática cruel do Sr. Collins para evitar suas responsabilidades financeiras e parentais. Minha cliente, Jessica Collins, foi uma esposa leal e parceira por 8 anos. Ela colocou a própria carreira promissora como arquiteta em espera para apoiar o Sr. Collins enquanto ele construía o império imobiliário dele. Essas alegações são pura ficção criada para humilhá-la e negar ao filho dele o direito de nascença. A prova, como dizem, vai estar no resultado, Patterson rebateu com arrogância. Solicitamos formalmente um teste de paternidade pré-natal ordenado pelo tribunal. Se a Sra. Collins não tem nada a esconder, ela não deveria ter objeção. Da galeria, o sorriso de Vitória se alargou. Esse era o checkmate deles. Sabiam que Jéssica não tinha dinheiro próprio. Daniel tinha garantido isso,
cortando sistematicamente o acesso dela às contas conjuntas no dia em que entregou os papéis do divórcio. Estavam apostando que ela seria pobre demais, quebrada demais e envergonhada demais para lutar. Achavam que podiam difamar o nome dela, roubar o futuro dela e deixá-la sem nada além de uma criança que rotulariam como bastarda. Minha cliente já consentiu com o teste, Excelência, Olivia disse, a voz firme e clara. Os resultados foram entregues a este tribunal pelo laboratório esta manhã. Estamos completamente preparados para que sejam lidos no registro oficial. Um lampejo de surpresa cruzou o rosto de Peterson. Daniel se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Não esperavam isso. Esperavam uma briga, atrasos, uma recusa chorosa que a faria parecer culpada. Não esperavam conformidade calma e rápida. Da cadeira dela, Vitória se inclinou para frente quase imperceptivelmente, os olhos azuis fixos no banco da juíza onde um único envelope manila lacrado estava. O sorriso tinha sumido, substituído por uma expressão de foco predatório intenso. Esse era o momento. A juíza Atwood pegou o envelope. O olhar dela varreu a sala, demorando por um momento em Jéssica, depois em Daniel e finalmente em Vitória. O tribunal tem em sua posse os resultados da análise de DNA comparando amostras do feto e do Sr. Daniel Collins. O silêncio era absoluto. O coração de Jéssica martelava contra as costelas, uma batida frenética no salão silencioso. Ela sabia a verdade, claro, mas a audácia pura da mentira de Daniel tinha plantado uma semente de terror na mente dela. E se algo desse errado? E se de alguma forma eles tivessem adulterado os resultados? O mundo dela tinha sido virado de cabeça para baixo tão completamente que qualquer coisa parecia possível. Ela arriscou um último olhar para Vitória. A loira não estava mais olhando para a juíza. Estava olhando diretamente para Jéssica de novo, e conforme a juíza começou a rasgar o lacre do envelope, os lábios de Vitória se curvaram de volta naquele mesmo sorriso cruel e triunfante. Foi o sorriso que a quebrou. Foi o peso esmagador final da crueldade, da manipulação, da traição absoluta, da certeza arrogante da mulher que tinha roubado o marido dela, a vida dela, e agora estava curtindo o espetáculo da destruição completa e total dela. A sala começou a inclinar. A voz da juíza se tornou um estrondo distante e ecoante. Pontos pretos dançaram na visão de Jéssica, se juntando nas bordas. Sentiu o bebê dar outro chute forte, um último aviso urgente. A mão dela, que estava agarrando a mesa, escorregou. Fez um pequeno som ofegante, tentando puxar um fôlego que não vinha. Olivia virou, a compostura profissional sumindo, substituída por alarme. Jéssica. Mas Jéssica não conseguia responder. O chão correu ao encontro dela enquanto o mundo se dissolvia numa escuridão silenciosa e sufocante. O último pensamento consciente dela foi daquele sorriso queimado na mente como uma marca. A mulher grávida tinha desmaiado no tribunal, e a amante ainda estava sorrindo. Agora, deixa eu te levar 8 anos atrás. Quando o mundo era um caleidoscópio de cores brilhantes. Jéssica lembrava do tom exato de azul nos olhos de Daniel no dia em que ele pediu ela em casamento num penhasco ventoso com vista pro Oceano Pacífico. Ele ajoelhou, o vento chicoteando o cabelo escuro dele, e apresentou um anel que não era ostentoso, mas elegante e perfeito, exatamente como ele parecia ser. Falou de um futuro construído juntos, uma parceria, um legado. Ela, uma estrela em ascensão num escritório de arquitetura prestigiado, e ele, um vice-presidente júnior na lucrativa empresa imobiliária do pai, Collins e Filho Propriedades. Vamos construir um império, Jace, ele disse, a voz cheia de uma sinceridade que ela agarrou como se fosse um salva-vidas. Você desenha o mundo e eu construo. Os primeiros anos foram idílicos, uma montagem cuidadosamente curada de sucesso. Os projetos inovadores de Jéssica ganharam elogios, e Daniel, com o tino comercial afiado e ambição implacável, subiu a escada corporativa com velocidade surpreendente. Compraram uma linda casa de paredes de vidro nas colinas, um testemunho da filosofia de design dela e do sucesso financeiro dele. A vida deles era a inveja dos amigos. Um casal perfeito, uma casa perfeita, um futuro perfeito se estendendo à frente. A mudança foi sutil no começo, um resfriamento lento que ela mal registrou. Depois que o pai dele, Arthur Collins, faleceu de um ataque cardíaco repentino 4 anos depois do casamento, Daniel herdou a empresa inteira. O peso de ser o único filho em Collins e Filho Propriedades mudou ele. A ambição que antes era estimulante se tornou algo mais duro, mais obcecado. O conselho está pressionando por um trimestre mais agressivo, ele dizia, chegando em casa muito depois dela ter ido para a cama. Tenho que estar lá. Papai construiu isso do nada. Não posso ser o cara que deixa isso desmoronar. Jéssica,
Sempre a esposa solidária, acreditou na palavra dele. Reduziu os próprios projetos, dizendo a si mesma que era temporário. Começou a cuidar da casa, hospedar jantares para os associados comerciais dele e se tornar a mulher graciosa e sorridente no braço do CEO brilhante. Estava representando um papel, percebeu um dia, e tinha esquecido como sair do palco. A prancheta dela juntou poeira no escritório em casa que ele lentamente cooptou para a papelada dele. As noites tardias ficaram mais frequentes. As viagens de negócios se estenderam de 2 dias para 5. Quando estava em casa, era distante. O celular dele, uma extensão permanente da mão, inclinado para longe dela com um novo reflexo secreto. A intimidade fácil que compartilhavam evaporou, substituída por uma distância educada e formal. Ele elogiava o vestido dela, mas os olhos não a viam de verdade. Perguntava sobre o dia dela, mas já estava rolando e-mails antes que ela pudesse responder. A primeira rachadura concreta na negação dela veio 6 meses antes dos papéis do divórcio. Era um brinco, um único brinco de diamante e safira enfiado no fundo do assento do passageiro do carro dele. Não era dela. O estilo de Jéssica era moderno minimalista. Esse era caro, chamativo e totalmente estranho. Quando ela o confrontou segurando a joia trêmula na palma tremendo, ele nem piscou. Riu. Ah, isso, disse, acenando a mão com desdém. A esposa do Robert Patterson, Melinda, estava no carro semana passada. Estávamos voltando daquele gala beneficente. Deve ser dela. Vou mandar minha assistente devolver para ela. Ele foi tão suave, tão plausível que por um momento ela quase acreditou. Mas havia uma frieza nos olhos dele que ela não tinha visto antes. Um lampejo de algo calculista e desdenhoso. Ele não estava apenas mentindo. Estava insultado que ela sequer tinha ousado perguntar. Estava manipulando ela, fazendo ela se sentir tola e paranoica por notar a evidência da traição dele. Naquela noite, pela primeira vez no casamento, ele dormiu no quarto de hóspedes. Disse que tinha uma ligação de conferência cedo e não queria acordá-la. O abismo entre eles tinha se tornado um precipício. Então veio a descoberta que destruiu tudo. Ele estava no chuveiro e o celular dele, normalmente guardado como segredo de estado, vibrou incessantemente na mesinha de cabeceira. Um nome piscou na tela, Vitória B. Uma sequência de mensagens seguiu uma após a outra, cada uma adaga no coração de Jéssica. Ontem à noite foi incrível. Não consigo parar de pensar em você. Aquela casa velha e abafada deve parecer uma prisão. Você pertence a mim. Quando você finalmente vai deixá-la? Você prometeu. Jéssica sentiu o sangue sumir do rosto. Rolou para cima, as mãos tremendo tão forte que mal conseguia controlar o polegar. Havia meses de mensagens. Fotos. Vitória, loira e rindo num barco que Jéssica reconheceu como sendo de Daniel. Vitória num vestido sensual num restaurante que Jéssica queria experimentar pro aniversário deles. Um aniversário que Daniel alegou ter que perder por uma viagem de negócios para Singapura. Vitória, envolvida no que parecia ser o roupão de hotel de Daniel, contra um horizonte que Jéssica não reconhecia atrás dela. A traição era tão absoluta, tão extensa, que parecia um golpe físico. Não era um caso passageiro. Era uma vida inteira paralela. Ele estava vivendo uma vida da qual ela tinha sido completa e deliberadamente excluída. Ela não gritou. Não chorou. Uma calma gelada se instalou sobre ela. Quando ele saiu do banheiro, uma toalha enrolada na cintura, ela estava sentada na cama, o celular dele na mão. A máscara do marido devotado caiu instantaneamente. Não houve pedido de desculpas, nenhum remorso. Havia apenas irritação, como se ela tivesse cometido a transgressão definitiva ao descobrir o segredo dele. Você mexeu no meu celular, ele perguntou, a voz baixa e perigosa. Quem é ela, Daniel? Não é da sua conta, ele rosnou, arrancando o telefone dela. Isso é o que acontece quando você fica paranoica e insegura, Geis. Você sai procurando o problema e encontra. A discussão que seguiu foi a mais feia da vida dela. Ele distorceu tudo, transformando a infidelidade dele na falha dela. Ela estava focada demais no hobby de arquitetura. Não era espontânea o suficiente. Não apoiava as ambições dele. Tinha se deixado levar. Cada palavra era um golpe calculado projetado para despedaçar a autoestima dela. Foi durante aquela briga, num momento de puro desafio desesperado, que ela contou que estava grávida. Eles vinham tentando há mais de 1 ano sem sucesso. Ela tinha descoberto apenas 2 semanas antes e estava esperando o momento perfeito para contar, esperando que fosse a boa notícia que poderia curar a rachadura crescente entre eles. Ela observou o rosto dele, rezando por um lampejo do homem com quem tinha casado. Por um momento,
Viu algo, choque, confusão, mas foi rapidamente substituído por uma quietude fria e reptiliana. Grávida. Ele repetiu, a palavra com gosto de veneno na boca. Olhou ela de cima a baixo, os olhos cheios de uma nova suspeita aterrorizante. E você tá me contando isso agora? 2 dias depois, ela recebeu os papéis do divórcio. Os motivos eram diferenças irreconciliáveis. E 2 semanas depois disso, a petição emendada chegou. Ele estava formalmente negando a paternidade e acusando ela de adultério. Tinha pegado o segredo mais lindo da vida dela e torcido na arma mais feia para usar contra ela. Não estava apenas deixando ela. Estava tentando apagá-la, reescrever a história deles e pintá-la como a vilã, deixando ele e a amante linda livres para viver a vida que roubaram. A gaiola dourada tinha se tornado uma câmara de tortura, e Daniel estava segurando a chave, determinado a trancá-la para sempre. Jéssica acordou com o cheiro afiado e estéril de álcool e o bip rítmico de uma máquina ao lado da cabeça. Uma mão suave e gentil estava acariciando o cabelo dela. Forçou as pálpebras pesadas a abrir para ver o rosto de Olivia marcado com preocupação. Ei, Olivia disse suavemente. Você tá na enfermaria do tribunal. Desmaiou. Deu um susto em todos nós. A sala de audiência. O sorriso. O envelope. Tudo voltou correndo, e Jéssica tentou sentar, um suspiro de pânico escapando. Os resultados. A juíza leu. Calma. Olivia acalmou gentilmente, empurrando ela de volta para o catre rígido. A juíza chamou um recesso imediatamente. Adiou a leitura. Ela estava mais preocupada com você e o bebê. Os paramédicos checaram vocês dois. Sua pressão tá alta e você tá desidratada, mas o batimento cardíaco do bebê tá forte. Vocês dois são lutadores. A Liv lavou Jéssica, tão potente que parecia fraqueza. Era uma trégua temporária, um botão de pausa na execução pública dela. Ele nem olhou para mim, olhou. Jéssica sussurrou, a memória da postura congelada de Daniel clara na mente. Quando eu caí, ele não se mexeu. A expressão de Olivia endureceu. Não, Jéssica. Não se mexeu. O advogado dele e a outra mulher pareceram irritados com o atraso. Só isso. A crueldade disso era uma ferida fresca. Solidificou uma verdade que vinha lentamente amanhecendo nela. O Daniel que ela amou tinha ido embora, ou talvez nunca tivesse existido de verdade. O homem naquela sala era um predador, e ela era presa. As próximas 2 semanas foram um tipo especial de inferno. Daniel, através do advogado, jogou a mão dele com eficiência brutal. Citando o estresse do litígio em andamento e incerteza, conseguiu registrar uma moção de emergência para congelar todos os bens conjuntos. Os cartões de crédito que Jéssica usava para compras foram recusados. O pagamento automático do aluguel do carro foi rejeitado. Ela recebeu um aviso de despejo do apartamento que Daniel tinha alugado para ela depois de expulsá-la da casa conjugal, um lugar estéril e sem alma que ele agora legalmente não pagava mais. Ele estava estrangulando ela financeiramente, tentando forçá-la num acordo rápido e barato onde ela assinaria os direitos por centavos no real só para sobreviver. Era um cerco. Estava matando ela de fome. Jéssica passou uma tarde frenética no telefone com os pais, uma professora aposentada e um bibliotecário vivendo no interior. Ficaram horrorizados, claro, e imediatamente transferiram o que podiam das economias modestas. Era o suficiente para manter um teto sobre a cabeça e comida na geladeira por 1 mês, talvez 2, mas a vergonha queimava. Tinha 34 anos, uma arquiteta antes bem-sucedida, agora completamente dependente do fundo de aposentadoria dos pais. Foi durante uma ligação chorosa com a irmã mais nova, Megan, uma enfermeira ferozmente prática, que a faísca do desafio foi reacesa. Você não pode deixar ele fazer isso, Jace, Megan disse, a voz metálica com raiva. Ele não tá só se divorciando de você. Tá tentando destruir você. Você não pode apenas se defender. Tem que revidar. Tem que ter alguma coisa. Homens como Daniel, homens com tanto ego e dinheiro, sempre têm segredos. Você só tem que encontrar a pedra certa para virar. Desligando o telefone, Jéssica olhou em volta do apartamento genérico de paredes bege. Era uma prisão projetada pelo marido. Pensou no bebê e na vida que queria dar a ele, uma vida livre da sombra desse homem monstruoso. Megan estava certa. Não podia mais jogar na defensiva. Daniel tinha começado essa guerra, mas ela ia terminar. No dia seguinte, entrou no escritório de Olivia com um novo fogo nos olhos. Olivia, uma mulher afiada e impecavelmente vestida nos 40 e poucos anos, tinha pego o caso pro bono depois que uma amiga em comum fez a apresentação, movida pela injustiça da situação de Jéssica.
Ele tá tentando me sangrar até secar, Jéssica disse, a voz desprovida do medo trêmulo que tinha antes. Acha que se me deixar desesperado o suficiente, vou assinar qualquer coisa. Tá errado. Olivia se inclinou para frente, uma caneta pairando sobre um bloco legal. Concordo. Uma estratégia defensiva não vai ser suficiente. Sabemos que o teste de paternidade vai provar que o bebê é dele. Isso vai te dar pensão alimentícia. Mas para conseguir um acordo justo, para conseguir o que você merece por 8 anos de casamento e sacrifício profissional, precisamos de alavancagem. Ele escondeu o dinheiro. Tenho certeza. Empresas de fachada, contas offshore. É o manual clássico do divórcio do homem rico. Precisamos de um contador forense, Jéssica afirmou. Precisamos, Olivia confirmou. Um bom, mas são caros. Estamos falando de dezenas de milhares de reais só para começar. O coração de Jéssica afundou. Era dinheiro que ela não tinha. Então, o que fazemos? Olivia batucou a caneta por um longo momento, os olhos estreitados em pensamento. Podemos pedir ao tribunal que os bens de Daniel paguem pelo contador, argumentando que há uma despesa necessária para a descoberta. Com a difamação pública dele contra você, a juíza Atwood pode estar inclinada a conceder. Mas não é garantia. Precisamos de outra coisa, algo pessoal. Você foi casada com ele por 8 anos, Jéssica. Morou naquela casa. Viu os negócios dele de perto. Pensa, tinha alguma coisa que sempre te pareceu estranha. Alguma coisa sobre a qual ele era intensamente privado. Jéssica fechou os olhos, forçando-se a andar de volta pelas memórias, empurrando a dor e procurando detalhes. Pensou no escritório dele, aquele que ela nunca tinha permissão de entrar quando ele estava trabalhando, o arquivo trancado no canto, a privacidade obsessiva dele sobre o histórico familiar. O pai de Daniel, Arthur Collins, tinha sido um homem duro e dominador que construiu a empresa do zero. A mãe, Eleanor, era uma mulher quieta e nervosa que parecia viver na sombra do marido. Eleanor e Daniel tinham um relacionamento tenso, quase inexistente. Depois da morte de Arthur, Eleanor se mudou para uma comunidade de aposentados e cortou contato com o filho quase completamente. Jéssica tinha conhecido ela apenas um punhado de vezes, e a mulher sempre parecia assustada. A mãe dele, Jéssica disse lentamente, os olhos se abrindo de repente. Eleanor, eles não falam. Depois que o pai dele morreu, ela simplesmente desapareceu da vida dele. Ele sempre dizia que ela era frágil e não conseguia lidar com o estresse do mundo dele. Mas teve uma vez no funeral de Arthur. Ela disse algo estranho para mim. O que ela disse? Olivia pressionou, se inclinando. Estávamos na recepção. Daniel estava segurando o palco, aceitando condolências como se estivesse aceitando um prêmio. Eleanor agarrou meu braço. Parecia apavorada. Sussurrou. Ele não é como o pai. Graças a Deus por isso. Arthur tinha um coração cruel, mas Daniel tem um buraco onde o coração deveria estar. Cuidado, minha querida. A fundação desta casa é construída sobre uma mentira. A caneta de Olivia parou de se mover. A fundação desta casa é construída sobre uma mentira. O que você achou que ela quis dizer na época? Achei que ela era só uma viúva em luto e delirante. Achei que essa casa significava a família, o estado emocional deles, mas ela estava olhando pro retrato de Arthur na parede quando disse isso, o retrato oficial da empresa. E se ela quis dizer a empresa Collins e Filho? Uma ideia emocionante e perigosa começou a se formar. E se a mentira não fosse apenas conjugal? E se fosse mais antiga, maior? Olivia, Jéssica disse, a voz tremendo com a audácia do pensamento. O teste de paternidade pro nosso bebê compara o DNA do bebê com o de Daniel. E se pudéssemos comparar o DNA de Daniel com o do pai dele? Olivia olhou para ela, a mente legal afiada instantaneamente processando as implicações. Arthur Collins está morto. Como conseguiríamos uma amostra? Quando ele teve o primeiro ataque cardíaco 2 anos antes de morrer, foi tratado no hospital principal. Fizeram testes extensivos, biópsias. Ainda devem ter as amostras de tecido dele nos arquivos de patologia, Jéssica lembrou. Eu assinei parte da papelada para a admissão dele. Era um tiro no escuro, uma facada selvagem improvável baseada nas palavras crípticas de uma velha assustada. Mas era a primeira pedra, e Jéssica tinha uma certeza súbita e visceral que se conseguisse virá-la, a fundação inteira podre do mundo de Daniel viria desmoronando. Conseguir que uma juíza assinasse uma intimação para os registros médicos de um homem morto baseado na declaração críptica de uma mãe perturbada era uma tarefa monumental.
Robert Patterson lutou com tudo que tinha, chamando de expedição de pesca nojenta e repugnante e uma tentativa desesperada de uma mulher desprezada de assediar um filho em luto. Na audiência preliminar, ele foi escorregadio e condescendente. Excelência, a senhora Collins está claramente doente. Desmaiou no tribunal. Agora vem com essa teoria conspiratória tirada de novela. Quer profanar a memória de Arthur Collins, um titã desta cidade, tudo para distrair da própria infidelidade. Mas Olivia Shen foi páreo para ele. Ficou de pé diante da juíza Atwood, a presença calma e comandante. Excelência, Olivia argumentou. A premissa inteira do caso do Sr. Collins contra minha cliente se baseia numa questão de sangue, de linhagem. Ele questionou pública e friamente a paternidade do próprio filho não nascido para ganhar vantagem financeira. Fez da genética o tema central deste divórcio. Tudo o que estamos pedindo é aplicar esse mesmo padrão de escrutínio à linhagem que lhe concede a própria riqueza e poder imensos. Deixou isso pairar no ar por um momento. Collins e Filho Propriedades é um negócio de família passado de pai para filho. A grande maioria da riqueza pessoal do Sr. Collins está amarrada num fundo familiar, um fundo cujo estatuto, tenho certeza, é baseado em sucessão biológica direta. Se o Sr. Collins acredita que paternidade é tão criticamente importante quando se trata das responsabilidades dele, não deveria ser igualmente importante quando se trata dos privilégios? Não estamos profanando uma memória, Excelência. Estamos buscando a verdade completa num caso onde meu oponente tem se contentado em lidar apenas com meias-verdades difamatórias. A juíza Atwood ouviu, os dedos entrelaçados, os olhos impossíveis de ler. Olhou do rosto sincero de Olivia para o rosto indignado de Patterson. Olhou para Daniel, que estava sentado rígido com fúria. Então olhou para Jéssica, que encontrou o olhar dela sem pestanejar. Moção concedida, a juíza disse, a voz plana. O hospital será intimado por quaisquer materiais biológicos pertencentes ao falecido Arthur Collins. O laboratório vai fazer uma análise STR do cromossomo Y comparando as amostras de Arthur Collins com Daniel Collins. Os resultados serão entregues diretamente a este tribunal e serão lidos junto com os resultados do teste de paternidade pré-natal quando reconvocamos. Bateu o martelo uma vez. Este tribunal está adiado. A vitória era intoxicante mas aterrorizante. Jéssica e Olivia tinham apertado o botão. Agora tinham que viver com as consequências, quaisquer que fossem. Enquanto esperavam pela nova data do tribunal e pelos resultados do laboratório, foram para a ação. Olivia conseguiu que o tribunal aprovasse o contador forense, argumentando que o próprio desafio de Daniel à legitimidade da criança tornava uma contabilidade completa essencial. O homem que contrataram era um gênio quieto e careca chamado Michael Finn, que falava de planilhas e livros-razão com a paixão de um poeta. O dinheiro é o fantasma na máquina, ele disse a Jéssica durante a primeira reunião na pequena sala de conferências de Olivia. Nunca realmente some. Só muda de forma, se move através de paredes. Meu trabalho é encontrar a sombra dele. Por dias, Jéssica sentou com Michael, montando o esqueleto financeiro do casamento. Trouxe extratos bancários antigos que tinha encontrado, lembrou nomes de parceiros de negócios e descreveu viagens que Daniel tinha feito. Era um trabalho meticuloso e emocionalmente desgastante. Cada extrato de cartão de crédito era um mapa da vida secreta de Daniel com Vitória. Uma cobrança de R$ 15.000 por um colar de uma joalheria em São Paulo. Uma cobrança de R$ 20.000 por um fim de semana num spa de luxo no interior. Uma transferência bancária de R$ 30.000 para um banco nas Ilhas Cayman com o mesmo consultoria de design Bowman. Essa é ela, Jéssica disse, o dedo traçando o nome no extrato. Vitória Bowman. Ela é designer de interiores. Ele deve ter alegado que estava contratando ela para um projeto. Michael digitou furiosamente. Uma história velha como o tempo. Faturas infladas, taxas de consultoria fantasma. É um jeito clássico de mover bens conjugais para um terceiro antes do divórcio. É rastreável, mas confuso. Enquanto Michael perseguia o dinheiro, Jéssica tentou perseguir o outro fantasma, Eleanor Collins. Encontrou o número da comunidade de aposentados. Nas primeiras 3 vezes que ligou, Eleanor desligou no momento em que ouviu a voz de Jéssica. Na quarta tentativa, Jéssica falou rápido, uma torrente de palavras antes do clique do receptor. Eleanor, por favor não desligue. É Jéssica. Daniel tá tentando tomar meu bebê. Tá dizendo ao tribunal que o filho dele não é dele. Tá tentando me deixar sem nada. Você me disse que a fundação da casa foi construída sobre uma mentira. Por favor, preciso saber o que você quis dizer. Tô lutando pelo futuro do meu filho.
Houve um longo silêncio do outro lado da linha, cheio apenas do leve crepitar estático de uma ligação de longa distância. Jéssica podia ouvir as respirações trêmulas e rasas da mulher mais velha. Ele sempre foi um menino tão frio. Eleanor finalmente sussurrou, a voz frágil como pergaminho velho. Mesmo quando criança, ele não pegou isso de mim. Pegou de Arthur. Ou do homem que deixei ele acreditar que era o pai. O coração de Jéssica parou. O que tá dizendo, Eleanor? Outra longa pausa. Arthur era um homem estéril, Eleanor disse. As palavras saindo numa pressa dolorosa, uma confissão que tinha guardado por mais de 40 anos. Uma doença quando jovem. Ele nunca poderia ter filhos. Mas precisava de um herdeiro. O ego dele, o orgulho, o filho em Collins e filho tinha que existir. Era a obsessão dele. Ele era um homem cruel, Jéssica. Ele arranjou. Arranjou o quê? Jéssica respirou, a mão agarrando o telefone tão forte que os nós dos dedos doíam. Ele encontrou um doador, um jovem na universidade, inteligente, saudável. Foi tudo muito clínico, anônimo. Arthur me forçou. Me obrigou a passar por aquilo. Era uma transação comercial para ele. O preço da minha vida confortável era produzir o herdeiro dele. Eu era jovem e tinha pavor dele. Fiz o que ele mandou. Daniel nasceu e Arthur reivindicou ele. O jovem foi pago e desapareceu. Ninguém nunca soube. Daniel não sabe. Ele acredita com toda a alma que é o herdeiro de sangue do Império Collins. O mundo inclinou no eixo pela segunda vez em um mês. Essa era a mentira fundamental e devastadora sobre a qual Daniel tinha construído toda a identidade dele, a arrogância, o sentimento de direito. Adorava a memória do pai que tinha construído a empresa, um homem que nem era o pai dele. Quem era o doador? Eleanor? Tem um nome. Não, ela gemeu. Arthur cuidou de tudo. Queimou todos os registros. Disse que o segredo morreria com nós dois. Eu nunca pensei que Daniel se tornaria tão parecido com ele. A mesma crueldade, a mesma necessidade de controlar tudo. Depois da ligação, Jéssica ficou sentada em silêncio atordoado por uma hora completa. O teste de DNA não era mais um tiro no escuro. Era uma bomba-relógio colocada diretamente sob o trono de Daniel. No dia antes da data do tribunal, Michael Finn ligou. Encontrei, disse, uma nota de triunfo na voz quieta. É inteligente. Vou dar isso a ele. Montou um fundo cego nas Ilhas Virgens Britânicas com Victoria Bowman como única beneficiária mediante um evento desencadeador. O evento desencadeador. A finalização do divórcio dele de você. Canalizou mais de 45 milhões de reais nele nos últimos 8 meses. É quase todos os ativos líquidos conjugais. Tava planejando deixar você com a casa, que tá hipotecada até o teto, e uma montanha de dívidas. Jéssica sentiu uma fúria gelada. Ele não estava apenas deixando ela, estava orquestrando uma aniquilação financeira completa. Nós temos ele, não temos? Ela perguntou. No dinheiro. Sim, Michael confirmou. Podemos provar transferência fraudulenta, mas o que você tem com esse negócio de DNA, isso é outra coisa completamente. Você não tá apenas indo atrás do dinheiro dele, Sra. Collins. Tá indo atrás do nome dele. Enquanto se preparava para o tribunal no dia seguinte, Jéssica sabia que esse era exatamente o ponto. Ele tinha tentado roubar o nome e a legitimidade do filho dela. Agora ela ia assistir enquanto a verdade fazia exatamente a mesma coisa com ele. A atmosfera na sala de audiência número 4 estava ainda mais carregada que antes. O recesso tinha permitido que o drama fermentasse, e a sala estava zumbindo com um murmúrio baixo de antecipação. Repórteres, sentindo uma história maior que um divórcio típico da alta sociedade, tinham ocupado alguns lugares no fundo da galeria. Robert Patterson e Daniel Collins estavam sentados na mesa deles, projetando uma aura de impaciência entediada, como se esse affaire inteiro fosse um incômodo teatral que estavam sendo forçados a suportar. Daniel parecia impecável como sempre, mas Jéssica notou um pequeno músculo pulsando no maxilar dele. Um sinal revelador. Ele não estava tão calmo quanto parecia. A intimação para os registros médicos do pai dele tinha claramente abalado ele, o movimento inesperado que tinha violado as paredes da fortaleza cuidadosamente construída. Do outro lado da galeria, Victoria Bowman estava de volta no lugar dela. Hoje ela usava um vestido preto elegante, uma roupa de solenidade falsa. O sorriso arrogante, no entanto, ainda estava firmemente no lugar. Para ela, esse era apenas o ato final de uma peça onde a vitória dela já estava roteirizada. Ela pegou o olhar de Jéssica e deu uma piscada sutil e insolente. Naquele momento,
Jéssica não sentiu um lampejo de dor ou intimidação, apenas um profundo e compassivo desprezo. Vitória achava que estava prestes a se tornar rainha de um vasto império, mas não tinha ideia que estava sentada na beira de um sumidouro. Jéssica se sentia transformada. Não era mais a vítima tremendo que tinha desmaiado no chão. Nas últimas semanas, tinha se tornado uma guerreira. A luta pelo futuro do filho, combinada com o segredo devastador que agora segurava, tinha forjado um núcleo de aço dentro dela. Os movimentos eram deliberados. As costas estavam retas. Sentou ao lado de Olivia Shen, não como uma cliente precisando de proteção, mas como parceira numa estratégia prestes a dar frutos. Todos de pé, o oficial de justiça chamou. A juíza Atwood entrou e tomou assento, o rosto tão severo e impassível quanto sempre. Examinou a sala, o olhar pousando por um momento nos 2 envelopes lacrados na mesa dela. Pareciam pulsar com os segredos que continham. Reconvocamos no caso de Collis versus Collis. A juíza começou, a voz ressoando com autoridade. Antes do recesso, o tribunal estava preparado para ler os resultados de um teste de paternidade ordenado pelo tribunal. Subsequentemente, o tribunal também ordenou que uma análise do cromossomo Y fosse realizada. O laboratório credenciado entregou ambos os conjuntos de resultados, e eles estiveram na posse exclusiva deste tribunal. Agora vou abri-los e lê-los para o registro oficial. Um silêncio caiu sobre a sala. Era tão quieto que Jéssica podia ouvir o chiado suave do relógio na parede. Cada tique uma contagem regressiva para detonação. A juíza Atwood pegou o primeiro envelope, aquele sobre a paternidade do bebê de Jéssica. Deslizou um abre-cartas sob a aba e desdobrou a única folha de papel dentro. O silêncio se esticou, ficando tenso e insuportável. Daniel se inclinou para frente levemente, a máscara de indiferença escorregando numa de interesse agudo. Vitória prendeu a respiração. Sobre a paternidade do feto masculino carregado pela senhora Jéssica Collis, a juíza leu, a voz clara e inabalável. A análise comparou o perfil de DNA fetal ao perfil de DNA do senhor Daniel Collis. Os resultados são os seguintes: a probabilidade de paternidade é 99,99%. Ela olhou do papel diretamente para Daniel. Senhor Collis, de acordo com os mais altos padrões científicos do Estado, você é o pai desta criança. Uma exalação coletiva varreu a sala. Olivia Shen estendeu a mão e deu um aperto firme e triunfante na mão de Jéssica. Jéssica sentiu uma onda de validação tão poderosa que quase trouxe lágrimas aos olhos, mas as conteve de volta. Essa era apenas a primeira batalha. O rosto de Daniel era uma máscara de pedra, mas um rubor de vermelho raivoso subiu pelo pescoço. Robert Patterson sussurrou furiosamente no ouvido dele, provavelmente reassegurando que isso não mudava nada, que pensão alimentícia era meramente um incômodo financeiro que podiam gerenciar. O sorriso confiante de Vitória vacilou pela primeira vez. Foi substituído por um lampejo de pura irritação não diluída. Isso complicava a separação limpa que tinha visualizado. Uma criança era um vínculo permanente, um dreno financeiro e emocional recorrente que amarraria Daniel, por menor que fosse, a mulher que tinha trabalhado tão duro para deslocar. Ainda assim, ela se recompôs rapidamente. O dinheiro era o prêmio real, e tinha certeza que ainda tinham tudo. Bem, Patterson disse, levantando com o ar praticado de magnanimidade. Parece que meu cliente estava enganado, levado à suspeita pela turbulência emocional de um casamento fracassando. Ele vai, claro, cumprir suas obrigações com a criança. Agora, se isso conclui esse assunto, podemos seguir para a distribuição equitativa de bens. Ele estava tentando tomar controle, minimizar a perda e direcionar a conversa de volta para o território dele, mas a juíza Atwood ergueu a mão, silenciando. Não concluímos, Dr. Patterson. Sente-se. O tom da juíza era afiado e comandante, e Patterson sentou abruptamente, parecendo atordoado. Ela então pegou o segundo envelope. Este era mais grosso, contendo um relatório mais complexo. O ar na sala, que tinha momentaneamente relaxado, ficou tenso mais uma vez. Os olhos de Daniel estavam presos naquele envelope, um novo tipo de medo amanhecendo nas profundezas. Ele não sabia o que significava, mas sabia que era uma arma que tinha sido apontada para ele, e a juíza estava prestes a puxar o gatilho. Este tribunal também tem os resultados de uma análise de repetições curtas em tandem do cromossomo Y. A juíza Atwood anunciou, a voz caindo levemente, assumindo uma gravidade que comandou cada grama de atenção na sala. Este teste foi realizado para comparar a linhagem genética do Sr. Daniel Collins com tecido biológico pertencente ao falecido pai dele, Sr. Arthur Collins, obtido dos arquivos do hospital principal. Patterson pulou de pé. Excelência, eu objeto.
Isso é irrelevante para os procedimentos de divórcio. Esse é um assunto familiar privado. Sua objeção é notada e rejeitada, Dr. Peterson, a juíza disse, os olhos brilhando com impaciência. Seu cliente fez a linhagem a pedra angular do argumento dele. Ele abriu essa porta. O tribunal agora está simplesmente caminhando através dela. Por favor, sente ou vou mandá-lo remover por desacato. Peterson, pálido e abalado, afundou de volta na cadeira. Daniel não estava mais tentando esconder a agitação. Estava encarando o envelope como se fosse uma cobra venenosa. O que poderia dizer? O que importava? Era um Collis. Sempre tinha sido um Collis. Era a única verdade que já conheceu. A juíza Atwood rasgou o lacre. Desdobrou o relatório de várias páginas, os olhos escaneando a linguagem técnica e gráficos. O silêncio na sala agora era tão profundo, tão absoluto que parecia uma pressão física. Jéssica prendeu a respiração, o coração batendo um ritmo pesado e constante contra as costelas. Era isso, a fundação. Depois do que pareceu uma eternidade, a juíza olhou para cima. Ela não olhou para Jéssica ou para os advogados. Olhou diretamente, com uma expressão de fria piedade, para Daniel Collis. O cromossomo Y é passado diretamente de pai para filho com muito pouca mutação, criando uma impressão digital genética clara e inegável de uma linha paterna. Ela explicou, a voz agora clínica, como se fosse uma professora dando uma aula. A análise comparou 23 marcadores no cromossomo Y da amostra de Arthur Collins e da amostra de Daniel Collis. Ela pausou, deixando o peso das próximas palavras se reunir. Dos 23 marcadores comparados, há 0 correspondências. Por um batimento cardíaco, as palavras não pareceram registrar. 0 correspondências. A frase pendurada no ar morto da sala, uma declaração científica abstrata desprovida de contexto. Então o significado caiu com a força de um tsunami. Um suspiro alto e incrédulo veio da galeria. Era Vitória. O rosto dela, momentos antes uma máscara de superioridade entediada, agora era uma tela de choque absoluto. Os lábios perfeitamente pintados estavam separados num ó silencioso, os olhos arregalados com compreensão horrorizada. Daniel Collins simplesmente encarou, a cor drenando do rosto, deixando para trás um brilho ceroso e pálido. Ele olhou para a juíza, depois para o advogado, depois para Jéssica, a expressão de puro e não adulterado espanto. Era o olhar de um homem que tinha sido dito que o céu era verde, que a gravidade não existia mais. A lei fundamental do universo dele tinha acabado de ser revogada. Isso é impossível, ele gaguejou, as palavras enroscando na garganta. Meio que se levantou da cadeira, apontando um dedo tremendo para o banco. Esse teste está errado. É fraudulento. Ela fez isso. O dedo dele girou para apontar para Jéssica. Sente, Sr. Collins. A voz da juíza Atwood foi como o estalo de um chicote. Esse teste foi ordenado pelo tribunal, realizado por um laboratório certificado pelo Estado com uma cadeia de custódia intacta. Os resultados são cientificamente irrefutáveis. Você não é o filho biológico de Arthur Collins. A sala explodiu num zumbido caótico de sussurros. Repórteres estavam rabiscando furiosamente nos blocos. Robert Peterson parecia que tinha levado um soco no estômago, o rosto cinzento, a confiança escorregadia completamente despojada. Estava embaralhando os papéis, procurando um script, um procedimento para uma situação tão bizarra, e não encontrando nada. O que isso significa? Daniel perguntou, a voz agora pequena, infantil. Olivia Shen levantou, a postura composta e letal. Eu posso explicar o que significa, Excelência. Todos os olhos se viraram para ela. Significa, Excelência, que o Sr. Collins potencialmente cometeu fraude em escala massiva. Olivia começou, a voz soando com clareza e convicção. Após a morte de Arthur Collins, o marido da minha cliente herdou a totalidade de Collins e Filho propriedades, bem como o controle do fundo fiduciário de herança da família Collins, um fundo avaliado em mais de 600 milhões de reais. Tenho uma cópia do estatuto do fundo aqui mesmo. Ela produziu um documento e colocou no púlpito do promotor. Artigo 3, seção 2 é muito específico. O fundo e todos os seus ativos, incluindo as ações controladoras da empresa, devem ser passados através de linhagem biológica masculina direta verificável. Era um documento escrito por um homem obcecado com a própria linhagem de sangue. Ela virou para encarar Daniel, os olhos travando nos dele. Significa, Sr. Collins, que pelos últimos 4 anos você tem controlado uma empresa e uma fortuna as quais não tem absolutamente nenhuma reivindicação legal.
Significa que cada salário que recebeu, cada bônus que foi pago, cada ativo que adquiriu usando essa riqueza foi feito sob falsas pretensões. A própria fundação da sua vida é uma mentira. A palavra pendurou no ar. Mentira. A mesma palavra que Eleanor tinha sussurrado para Jéssica no funeral. Vitória Beaumont levantou abruptamente. A teia intrincada do futuro dela, as mansões, os iates, o rio interminável de dinheiro não estava apenas desfazendo. Estava sendo incinerado diante dos olhos dela. O homem a quem tinha se ligado não era o poderoso descendente de uma dinastia de dinheiro antigo. Era uma fraude, um impostor. O rosto dela, antes um retrato de beleza arrogante, se contorceu numa careta feia de raiva e traição. Olhou para Daniel não com simpatia, mas com puro ódio venenoso. Você mentiu para mim, ela sibilou, a voz alta o suficiente para